Olá, meu nome é Cláudio Nazajon, eu sou fundador da Nazajon Sistemas, que ajuda empresários a aumentar a produtividade dos seus negócios desenvolvendo software de gestão. Ao longo dos últimos 34 anos, interagindo com mais de 5 mil clientes, eu percebi que as empresas mais produtivas são aquelas que, além de se preocupar com seu desempenho financeiro, se preocupam também em desenvolver processos, a integração com os funcionários e a satisfação dos clientes. Por isso, neste programa, a minha intenção é compartilhar com você a minha experiência à frente da Nazajon, que hoje é uma das 10 maiores empresas de software de gestão contábil do Brasil e, ao mesmo tempo, uma das 150 melhores empresas para se trabalhar no país, para ajudar você a implantar na sua empresa práticas que façam aumentar a produtividade do seu negócio. O tema de hoje, demissões. Pesquisas mostram que a dor causada pela demissão é comparável à morte de um parente próximo. Mas há maneiras de melhorar essa situação. A primeira dica é não esperar até que a corda arrebente. Quando você tem um funcionário que você vê que está produzindo mal, não espera chegar a análise do final do ano, a avaliação de desempenho, para dizer isso para ele. Dá feedback na hora, avisa na hora, vai dando sinais do que está acontecendo. Primeiro, para ele ter chance de poder se desenvolver e melhorar aquela questão. E segundo, para que quando a demissão vier, aquilo não represente uma surpresa para ele. Se você reclama um mês, reclama 2 meses, reclama 3 meses, no 4º mês não pode ser surpresa para ele entender que a coisa não está mal. Então, a primeira dica é dar feedback constante. Não espera até que a corda arrebente. Cada vez que acontecer alguma coisa errada, dá esse feedback e fala o que você espera que aconteça dali para frente. A segunda dica é agir rapidamente. Quando você perceber que alguém não serve para a função, não fica cozinhando aquela pessoa. Eu tinha uma pessoa que nós contratamos, que era uma conhecida. A pessoa conhecida é difícil de você demitir, né? E aí vai uma dica para pensar 2 vezes antes de você contratar um parente, ou um amigo, ou um conhecido. Mas, enfim, nós contratamos essa pessoa conhecida que, assim, na rua, na interação pessoal, ela era tudo que eu precisava, né? E aí nós contratamos e, assim, não passaram 2 semanas para a gente perceber que não era nada daquilo. Quer dizer, a pessoa se vendia muito bem no dia a dia de um bar ou de um encontro social, mas ali para fazer gestão mesmo de pessoas, ela não tinha o perfil que nós precisávamos. Que é um perfil da minha empresa, pode ser que seja diferente da sua, né? Mas é que nós, na nossa empresa, nós não fazemos as coisas impostas. Eu mandei, você é pago para trabalhar, não é pago para pensar. Isso não acontece na Nazajon, pelo contrário. Os gestores, eles têm que agir em conjunto com os geridos. É assim que funciona a nossa cultura, não é em todas as empresas que funciona assim. E essa pessoa, ela vinha de uma outra cultura, vinha de uma cultura onde o gerente é o dono da verdade e o que ele fala tem que ser feito sem questionamento, e a gente percebeu rapidamente que não era aquilo. Nesses casos, quando você percebe que é uma questão de perfil, de atitude, não adianta cozinhar o sujeito, não adianta deixar 2, 3, 4 meses. Você dá uma tentativa, dá uma segunda, quando você percebeu que não é ele, corta ali na hora. É muito menos traumático alguém sair 15 dias depois de entrar do que alguém sair 1 ano depois de entrar. E a terceira dica que eu quero dar é pensar nos que ficam. Quando você demite alguém, os outros que você não demitiu continuam na empresa. E eles estão vendo como você agiu nessa demissão. Então, sempre que você puder, procura dar um apoio à pessoa demitida. E sempre, em qualquer situação, haja de maneira lícita, de maneira ética, de maneira correta. Eu participo de um grupo de contabilistas da Bahia e ontem surgiu uma dúvida sobre como agir com uma empresa que demitiu o funcionário, pagou as verbas rescisórias, né? Mas não pagou o fundo de garantia, não pagou a multa relativa ao fundo de garantia. Né? Então, e não deu a baixa. Então esse funcionário não pode pegar o seguro-desemprego. Aí os contadores estão perguntando, e aí, o que a gente faz numa situação dessa? A empresa não está pagando o que deve, né? E aí o funcionário fica retido porque não consegue pegar o seguro-desemprego. E aí a solução nesses casos é usar a justiça. Você tem que acionar a justiça para a justiça obrigar a empresa a pagar. Mas
Agora você imagina se você é um funcionário que ficou nessa empresa, se você é um desses sobreviventes, o que você vai pensar da empresa? Qual a lealdade que você vai ter a uma organização que ao demitir um colega seu não pagou o que era devido? Né? Então, há vezes em que há controvérsias, a empresa acha que tem que pagar. Por exemplo, e aí o funcionário acha que não deve, ou vice-versa. Tem um caso de uma empresa que tinha um prêmio para os vendedores que seria dado se atingissem a meta do final do ano. E o funcionário é demitido antes do final do ano, é demitido em novembro. E aí a empresa atinge a meta, a empresa paga o bônus para os funcionários que estão lá, e esse funcionário se sente no direito de cobrar esse prêmio também, porque ele participou pelo menos de 11, 12 avos daquele sucesso. E aí não chegou a um acordo com a empresa, entra na justiça. Nesses casos, é lícito. Quer dizer, o funcionário pensa de um jeito, a empresa pensa de outro, e ambos podem defender as suas posições. Né? A empresa pode dizer que aquilo era um bônus para justamente reter os funcionários até o final. O funcionário pode dizer, não, mas o sucesso foi atingido porque eu participei também. Enfim, várias coisas podem entrar nessa questão. Mas isso é uma controvérsia. É diferente quando você tem que pagar obrigatoriamente. Gente, multa rescisória por fundo de garantia é lei. Tem que pagar, não tem como. Então, quando a empresa não paga, os outros que ficam vão ficar olhando, vão perceber que tipo de empresa é, porque assim, fez com ele, pode fazer comigo. Então, a terceira dica que eu quero dar para você é, sempre haja de maneira lícita e ética com os funcionários, porque essa é a maneira que você tem de mostrar para os sobreviventes que vale a pena que eles se comprometam com você. Por exemplo, tem coisas que você pode fazer que não custam nada e agregam valor à tua empresa. Pagar em dia é uma dessas. Tem muita empresa que atrasa salários para pagar outras coisas. Não faz isso! Paga o salário, os caras estão trabalhando contigo, são do teu time. E é o mesmo preço você pagar agora, pagar daqui a 10 dias. Só que para eles, se você não paga agora, paga daqui a 10 dias, eles recebem menos. Porque eles têm que pagar multa, tem que pagar multa de aluguel, tem que pagar multa de um monte de coisa. Tem que pagar juro no banco. Então, assim, pagar salário em dia para mim é religioso, tem que ser religião de qualquer empresa. Mas isso é papo para outro vídeo. O que eu queria falar hoje era sobre demissões, então, repetindo as 3 dicas. A primeira é não espera até que a corda arrebente, dá feedback ao longo do processo. Segundo, quando você perceber que não é a pessoa, manda embora de uma vez. E terceiro, pensa nos que ficam, haja de forma lícita, haja de forma ética, porque os que ficam vão se comprometer mais com você. Quem quiser ver outros programas do Periscope, pode entrar no meu blog, claudionazajon.com.br. Lá eu estou gravando, estou botando os vídeos das edições do Periscope, que eu faço ao vivo de segunda a sexta-feira às 14 horas. Então toda segunda a sexta estamos aqui, e aí depois da apresentação eu vou abrir para perguntas. E para os empresários, vale a pena entrar no empresavendável.com.br. Eu vou lançar daqui a 2 semanas um curso gratuito sobre como transformar a sua empresa numa empresa vendável. Então quem quiser, entra lá, já se inscreve, empresavendável.com.br. Eu vou mostrar para os empresários como podem transformar as suas organizações ou numa empresa que eles possam vender em vida, né, e usufruir do seu patrimônio se e quando quiserem, ou se quiserem até o final com ela, pelo menos que transformem num patrimônio que possa ser passado como legado para os seus descendentes. empresavendável.com.br. Entra lá, se inscreve, daqui a 2 semanas eu vou lançar o curso e a gente se vê online. E quem quiser ver os programas do Periscope com dicas de gestão empresarial, desenvolvimento de carreira, empreendedorismo, entra no meu blog claudionazajon.com.br, que estamos lá. O que tinha para falar por hoje era isso. Nos vemos segunda-feira às 14 horas no periscope.tv/Nazajon. Até a próxima. Ok, então, essa parte que vai gravada no blog, a partir de agora eu estou aberto a perguntas. Eu vi que um monte de gente colocou coisas aí, mas eu não li porque estava mais longe. Então vamos ver agora. Quem quiser fazer perguntas, essa é uma boa hora. Qual é a sua opinião sobre colocar um ótimo vendedor para liderar? Né? Deixa eu falar sobre colocar um ótimo vendedor para liderar. Eu já perdi uma excelente vendedora, minha top vendas. Eu tinha uma vendedora que era top vendas, top mesmo, sempre em primeiro lugar, tá em primeiro, segundo. E aí nós colocamos, fiz esse erro 2 vezes, aí eu aprendi e não fiz mais. E aí nós colocamos essa vendedora como gerente, ok? E ela como gerente não se desenvolveu bem. Não, ela era muito boa vendedora, ela sabia tecnicamente fazer as coisas, mas ela não era boa para ensinar as pessoas.
Veja, o professor, o instrutor, o gestor, o gerente, ele precisa ter um perfil muito especial, né? Não é qualquer um. Eu não conseguiria ser, por exemplo, professor de escola primária. Você tem que ter muita paciência com criança, né? Então, mesma coisa, o gerente ele tem que ter muita paciência com os subordinados. Essa vendedora é uma vendedora top, mas top mesmo. E nós botamos ela como gerente e, cara, não só ela deixou de vender, porque não tinha tempo para vender, então ela ensinava os outros vendedores, e não se deu bem com os vendedores. Ela durou 1 ano na função, a gente tentou milhões de maneiras para ela depois voltar de novo, mas ela não quis, era um desprestígio, etc e tal, acabou saindo, fiquei sem a melhor vendedora e sem um gerente. Fiz esse erro mais uma segunda vez, depois, com outro também gerente de vendas, e aí aprendi e não faço mais. Então, assim, às vezes você tem um excelente técnico, um excelente profissional, mas que é um péssimo gerente. E às vezes você tem um excelente gerente que é um péssimo técnico, um péssimo profissional. Os perfis, as atribuições do gerente e do técnico são completamente diferentes. Uma das armadilhas que os empresários iniciantes incorrem é justamente achar que porque a pessoa é uma boa técnica, a pessoa faz bem aquele trabalho, ela vai ser uma boa gestora. Não vai. O perfil de um gestor, a tarefa de um gestor é diferente da tarefa de um profissional. Então, para responder a tua pergunta, não necessariamente um bom vendedor vai ser um bom gerente de vendas. Aliás, via de regra, não é. Porque um bom vendedor, um bom técnico, ele é meio nerd, sabe? Ele é meio concentrado naquilo. Eu tinha a melhor vendedora que eu tinha, que também depois subiu e não deu certo, ela tinha uma frequência de ações com horário definido. Ela chegava de 8 às 9, ela mandava e-mail, das 9 às 11 ela ligava para os clientes, do meio-dia às 2 ela fazia proposta, tinha tudo uma agenda para maximizar o uso dos horários. E na hora que você põe essa pessoa como gerente, ela pira, né? Porque não tem mais isso daí. Então ela tem que passar essa metodologia para os outros. Mas aí também depende dos outros terem o perfil para segui-la. Enfim, a resposta é não necessariamente um bom técnico é um bom gestor. Teve uma outra pergunta aí sobre... que eu esqueci. Façam de novo, por favor. Quando você entra numa empresa com a equipe formada, vale demitir a curto prazo, mesmo sem avaliação? Vale. Olha só, estúdio, né? Tem coisas que você pode ensinar, tem coisas que você não pode ensinar. E tem coisas que você pode ensinar rápido e tem coisas que demoram mais tempo. Quando você fala, por exemplo, de capacitação técnica, vou te dar o meu exemplo. Eu vendo software de gestão empresarial. Então, além de você ter o perfil de vendedor, ou o perfil de técnico de suporte, ou o perfil de desenvolvedor, você precisa conhecer o meu sistema, ok? Então vamos pegar, por exemplo, o caso de um técnico de suporte. O técnico de suporte é um cara que vai dar suporte ao cliente, que vai atender cliente. Cliente que liga com dúvida, cliente que liga com reclamação, cliente que liga de todos os tipos e tamanhos possíveis de humor. Então, esse cara, ele precisa ter 2 coisas. Ele precisa conhecer o meu sistema para poder dar o suporte, e isso é treinável. Então, se ele sabe pouco, eu posso treinar. E aí compete a mim fazer cursos de capacitação e programas de treinamento. Então, nesse caso, se ele a performance dele, o desempenho dele está baixo porque ele é tecnicamente fraco, então vamos atacar, se ele é uma boa pessoa, vamos atacar a capacitação técnica, porque isso é treinável. Agora, se esse cara sabe pra caramba do sistema, mas ele é antipático com os clientes, se ele é grosseiro com os clientes, se ele não tem tolerância, se ele não consegue ver o lado do cliente, só pensa no lado dele ou no lado da empresa, isso é muito difícil de mudar. Mudar hábitos é uma coisa quase impossível. As pessoas levam anos fazendo psicanálise para conseguir mudar um hábito. Então, nesse caso, eu diria para você, quando você identifica que o perfil é inadequado para aquela função, demite de uma vez. Porque vai consumir muito esforço para você mudar o hábito, para você mudar a pessoa. Tenta uma vez, tenta 2, não conseguiu, um abraço. É diferente da capacitação técnica, tá? Capacitação técnica, as pessoas aprendem, algumas mais rápido, outras mais devagar. Legal, obrigado você por participar. Bom, tinha alguém aí perguntando se pode fazer TI. Olha só, eu vou generalizar a tua pergunta. A pergunta é se deve fazer um curso superior XYZ, no caso aqui da pergunta de TI, de Tecnologia da Informação, porque como é que está o mercado. Eu vou dizer um negócio a você. Você fazer um curso agora, para se colocar no mercado de daqui a 2 anos, é besteira. Porque o mercado daqui a 2 anos não é o mercado que é agora.
Vou te dar um exemplo. Engenheiros para o pré-sal. Havia uma demanda enorme no ano passado, no ano retrasado, muitas faculdades lançando cursos ligados a petróleo e gás, mas muitas lançando cursos a petróleo e gás, gente que entrou em engenharia fazendo petróleo e gás, e agora vai sair e não tem mais o pré-sal. O mercado mudou em 4 anos, cara. Então, para você ter uma ideia, tem listas aí que você pode achar na internet, faz um Google. Das 10 profissões mais bem pagas atualmente, 6 não existiam 10 anos atrás. Ups! 60% das profissões mais bem pagas do momento não existiam há 10 anos. Então, você fazer um curso agora, para uma coisa que vai acontecer daqui a 2, 3, 4 anos, é bobagem. A minha recomendação é ver tendências, sim, mas não esquece, perdão, não esquece uma coisa. Uma vez que você se capacita para aquilo, depois de mudar a tua área de expertise vai ser muito difícil. E vai ficar contigo um bom tempo. Se não ficar a vida inteira, vai ficar um bom tempo. Você pode fazer. Né? A minha esposa está fazendo a 3ª faculdade agora. Mas é uma coisa difícil, é uma coisa complicada você mudar de carreira. Eu conheço pessoas, eu conheço uma parente minha que era médica, chegou a ser chefe de mastologia, ela era ginecologista, e agora virou designer, fez um outro curso superior e se encontrou no design de interiores. Então, isso é possível. Mas é um movimento difícil, vai? É um movimento difícil, um movimento complicado, um movimento caro. Você joga fora boa parte do legado que você fez. Então, a melhor dica que você tem, se você está começando agora e vai decidir o que fazer, é esquece o mercado. Esquece o mercado. Vou repetir, esquece o mercado. Procura você. Olha o que você gosta. Olha o que você tem tesão. Olha o que você gosta de fazer. O que te dá paixão. Porque aquilo que te dá paixão, cara, pode ser física quântica ou pode ser filosofia. Você pode se dar bem com aquilo. Tem um cara que eu sigo, que eu gosto muito, chamado Luiz Barros Filho. Esse cara é um filósofo, ele já saiu no programa do Jô, tem uma entrevista minha com ele no YouTube. Se quiser, entra no meu canal do YouTube, youtube.com/Claudio Nazajon, e procura, sei lá, acho que tem uns 3, 4 meses, eu fiz uma entrevista com ele. E o Barros Filho, ele é um filósofo, mas que fala com uma paixão, ele fala com uma coisa assim espetacular. Né? Tem outro filósofo, Michael Sandel. Para quem fala inglês, vale a pena entrar, procura no Google Justice, né? Justiça, Michael Sandel. Michael Sandel, Sandel. Eu acho que o blog dele é harvardjustice.org. Então, eu vi uns TEDs em português com ele. Também vale ver. Cara, o sujeito é sensacional. E é filósofo. E ele bota 3 mil pessoas no auditório. Então, assim, se você me disser filosofia dá dinheiro, filosofia, de uma maneira geral, não é uma profissão que eu procuraria que tenha muito glamour. Mas tem filósofo que se dá muito bem. Por quê? Porque gosta daquilo. Porque tem paixão por aquilo. Então, se você tiver que decidir agora por uma carreira, esquece mercado, cara. Porque você pode ir na profissão mais bem remunerada do mercado e ser ruim naquilo porque você não gosta, porque você não tem paixão. E você pode ir na profissão mais improvável do mercado e se dar muito bem porque você tem paixão, porque você gosta daquilo. Tendo notado que direito tem sido muito procurado, direito empresarial, vale a pena? Então, Giovana, direito é uma coisa que sempre vai estar em voga, né? Porque em países democráticos precisamos de advogado. Acabei de trocar minha profissão de procurador de Estado para coach. Então, é isso. Você se encontrou, espero que você goste agora. Né? Coach é um negócio bem legal, mas tem que gostar e tem que ter perfil para atender pessoas. Vamos voltar para a Giovana. Olha só, Giovana, direito é uma coisa sempre muito interessante. E direito empresarial é uma coisa que sempre vai existir, porque sempre vai ter empresas. Agora você vê o seguinte, que você tem empresas. O direito empresarial de hoje é diferente do direito empresarial de 10 anos atrás, né? Então você tem que estar permanentemente se atualizando. Mas se você gosta disso, também tem que ter perfil para aquilo. A minha irmã se formou em direito, fez curso de magistratura, fez pós-graduação em magistratura e descobriu que não era isso que ela gostava. E aí saiu, largou a profissão. Então, assim, você tem que ter perfil. O importante é, direito empresarial é uma boa carreira? É uma boa carreira, desde que você tenha o perfil para ser uma advogada e que você tenha o perfil para ser uma advogada empresarial. Então, essa seria a pergunta, a resposta à sua pergunta. Se não tiver mais perguntas, a gente se vê de segunda a sexta-feira às 14 horas, durante o mês de março. Não sei se eu vou continuar depois, tá? Mas durante o mês de março eu vou manter de segunda a sexta, 14 horas, dicas de gestão empresarial. E quem quiser
pode... Valeu, Leonardo! O Leonardo é o Kiryu. Maneiro. Então, quem quiser ver esses programas compactados e reduzidos, entra lá no meu blog, claudionazajon.com.br. Quem for empresário e quiser desenvolver a sua empresa, entra no empresavendável.com.br. Nos vemos na segunda-feira às 14 horas. Obrigado pela participação e até a próxima.